voltar atrás e seguir em frente. Tá entendendo? É hora de você seguir em frente com a palavra dele. Então aqui no versículo 11, finalizando Isaías 50, diz assim, ó: mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, todos vocês cairão no fogo que acenderam. Olha aqui, ó. Olha o que é que Deus está dizendo para esse povo teimoso. Olha aqui, ó. Veja só, ó. Mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, todos vocês cairão no fogo que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará esse castigo, um sofrimento horrível os espera. Tá vendo? Mas eu não quero estar aqui não, para sofrer isso não. Eles que estão fazendo, que fez essas bombas para destruir a criação de Deus, eles é que vão se lambuzar com elas. Mas o povo de Deus não. Deus não construiu bomba. Deus construiu o filho dele, mandou o filho dele vir para nos livrar dessas bombas aqui, ó. E você tem que se abrigar no caminho de Jesus Cristo, senão você vai levar essa bomba aqui na sua vida. Salmos 16, finalizando, aqui já findou o capítulo, né? Quero finalizar as referências aqui. Em Salmos 16, versículo 4, ele diz o seguinte: aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmo. Tá vendo? Eles trazem sofrimento para eles mesmos, que ficam atrás desses deuses aí, atrás do mundo. Olha o que é o sofrimento só vive em cima dele. Agora mostre um que não seja. Vive atormentado, vive infeliz. É uma vida infeliz que leva. Porque Deus não mente, Deus é verdadeiro. Olha aqui o que é que Deus está dizendo. Aqueles que correm atrás de outros deuses traz muito sofrimento para si mesmo. Eu não tomarei parte nas suas ofertas, nas suas orações, tá vendo? Deus não aceita a oração desse povo, não. Desse povo teimoso que fica contra a palavra de Deus, não. Deus não aceita, não. Deus não pega, não, a oração. Fica no teto da casa. A oração desse povo fica no teto, não passa do teto da casa deles, não. Porque o próprio Deus está dizendo aqui que não aceita. Porque eles procuram em outros deuses e não procuram na palavra de Deus e não procuram viver na palavra de Deus. Por isso que vive uma vida velha amarga. E vive e passa isso para seus filhos e para seus netos. Uma vida amarga. Essa é a verdade. Desse povo que vive dessa maneira. Veja aqui que olha, que Deus, a palavra de Deus, ela é a verdade. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar. Salmos 16, versículo 4. Veja só, aqueles que correm atrás de outros deuses traz muito sofrimento para si mesmo. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. João 9,19. E perguntaram 2 pontinhos. Esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Sabe por que eu estou vendo agora? Foi graças a Jesus Cristo que abriu os meus olhos. Para mim poder ver. Foi Jesus Cristo que me abriu os olhos. Aqui os fariseus estavam correndo atrás do homem que Jesus tinha feito um milagre, tinha aberto os olhos dele. E Jesus abriu os meus olhos, graças a Deus. E eles ficam revoltados por causa disso. A religião fica revoltada porque o Espírito de Deus está se movendo na vida de um ser humano. Eles ficam revoltados porque não tem esse Espírito na vida deles. E se revolta com aqueles que Deus se manifesta. Podendo se ajoelhar, pedir perdão a Deus e vir viver também. Né? Essa é a condição dos ímpios. Essa é a condição dos que não querem viver a paz. É isso. Se revolta com aqueles que estão vivendo em paz. Mas Deus não para o seu plano. Deus continua. Deus é soberano. Ele não parou.
Quando Satanás conseguiu entrar através de Eva lá, Deus parou o plano? Não, ele continuou e deu a vitória ao filho dele, a Jesus Cristo. Leia Apocalipse, o final de Apocalipse, veja a vitória de Cristo, a vitória de sua igreja. Deus não para, gente. Deus segue em frente. Quem para é os que não querem e fica contra Deus. É esses que param e sabe onde termina? Com 7 palmos de terra em cima da cara. É o que termina esse povo teimoso. É com terra sobre a cara. O certo é você se abrigar em Jesus Cristo, que Ele está voltando. Você está sentindo que Jesus está voltando. E Ele está voltando. Então aqui, eu vou ler aqui esses 3 parágrafos aqui da mensagem. A recompensa prometida. A recompensa prometida, aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, ele diz assim, a era de Laodiceia. Apocalipse 2, versículo... Não, isso aqui é a recompensa. Apocalipse 2, versículo 7, diz assim, ó. Ao que vencer, a era de Efésio, olha. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso já é a recompensa de você ter aceitado Ele através do seu arrependimento, através do seu batismo nas águas, como Ele pediu e como Ele mesmo, quando estava na carne aqui, que se chama Jesus Cristo, Ele foi até o profeta e foi batizado. Então veja aqui, que essa recompensa é depois que você entrega a sua vida a Ele. E vai viver com Ele uma vida próspera. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a recompensa futura para todos os vencedores de todas as eras. Quando a última chamada para a batalha soar, que é a igreja de Laodiceia, que é exatamente através dos ensinamentos do nosso profeta William Branham, que ele é o anjo da igreja de Laodiceia. Olha o que é que Deus está falando aqui, ó. Quando a última batalha soar, quando a última trombeta soar, quando nossa armadura tiver sido deixada, então descansaremos no paraíso de Deus e nossa parte será a árvore da vida para sempre. Amém. Para sempre. Nós não morreremos mais. Satanás não vai ter acesso a gente, ele nunca teve acesso. A árvore da vida não é essa uma bela figura de uma linguagem. É mencionada 3 vezes no livro de Gênesis e 3 vezes no livro de Apocalipse. Em todos os 6 lugares é a mesma árvore e simbolizar exatamente a mesma coisa. Mas o que é a árvore da vida? Bem, em primeiro lugar, teríamos que saber o que a árvore propriamente dita representa. Em Números 24, versículo 6, quando Balaão escreveu Israel, ele disse que como árvores de sândalo, o Senhor os plantou árvores por todas as escrituras, refere-se pessoas. Como no Salmos 1. Portanto, a árvore da vida deve ser a pessoa da vida, e essa é Jesus Cristo. Agora, no Jardim do Éden, havia 2 árvores situadas no meio dele. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore da ciência do bem e do mal. O homem devia viver da árvore da vida, porém, não devia tocar na outra árvore, senão morreria. Mas o homem tomou da outra árvore, e quando o fez, a morte entrou nele pelo seu pecado, e ele ficou separado de Deus. Agora, essa árvore lá atrás, no Éden, essa árvore que era fonte da vida era Jesus. E em João capítulo 6, de 6 a 8, Jesus apresenta como a fonte da vida eterna. Ele chamou a si mesmo de Pai do céu, de pão do céu. Ele falou em dar a si mesmo e que se um homem comesse dele, nunca morreria. Ele proclamou que
conheceu Abraão. E que antes de Abraão ele era. Amém. Ele profetizou que ele mesmo lhe daria águas vivas, que se um homem bebesse jamais teria sede novamente, mas viveria eternamente. Amém. Ele mostrou-se como o grande eu sou. Ele é o pão da vida, o manancial da vida, o eterno, a árvore da vida. Ele estava lá atrás, no Éden, no meio do jardim, assim como ele estará no meio do paraíso de Deus. Amém? Alguns têm a ideia de que as duas árvores do jardim eram apenas mais duas árvores, como o resto das que Deus plantará lá. Porém, estudantes cuidadosos sabem que isto não é assim. Quando João Batista clamou que o machado estava posto à raiz de todas as árvores, ele não estava falando de árvores meramente naturais, mas de princípios espirituais. Agora, em João capítulo 5, versículo 11, diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Amém. Jesus disse em João 5,40: e não quereis vir a mim para teres vida? Portanto, testemunho, a palavra de Deus afirma clara e diretamente que a vida eterna, vida eterna está no Filho, não há outro lugar. 1 João 5,12 diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, uma vez que o testemunho não pode mudar, ser tirado dele ou acrescentado, a ele então permanece o testemunho que a vida está no Filho. Amém. Uma vez que isto é assim, a árvore do jardim tem que ser Jesus. Amém? Então é por isso que é importante você ser batizado no nome de Jesus Cristo. Porque aí quando você recebe o que? A vida eterna. Por quê? Você veja que em Mateus 28, 18, Deus disse, olha, e Jesus disse que foi dado todo o poder do céu e da terra, foi dado a quem? A Jesus Cristo. Então, se você recebe ele, através da sua fé, você crê em Jesus Cristo como Salvador, então você recebe todo aquele poder que Deus deu a Jesus Cristo. Tá entendendo? Eu posso ler para vocês aqui, ó. Veja aqui, ó. Todo o poder Deus deu a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele venceu Satanás. Eu venci Satanás? Não. Quem venceu Satanás foi Jesus Cristo. Mas quando eu aceitei Jesus Cristo, Deus tirou Satanás da minha vida. Aí tudo que eu fazia, Deus tirou da minha vida. Cigarro, bebida, noitadas, prostituição, todo tipo de males, Deus tirou da minha vida. Quando eu aceitei Jesus Cristo. Por quê? Por que Satanás deixou minha vida? Porque eu aceitei o dono dela, que foi Jesus Cristo. Veja aqui, ó. São Mateus 28, 18. Ó. E chegando Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tá vendo? Então é dado o poder a quem? A Jesus Cristo. Então se eu aceitei Jesus Cristo na minha fé, eu creio nele como meu Deus ressuscitado, em carne humana, então ele me deu todo o poder que o Deus Espírito deu a ele. Tá entendendo? Então eu sou herdeiro do trono de Deus. Qual é o trono de Deus? O poder de Deus. Tá entendendo? Como ele deu ao filho dele. Por isso, que aqui em Atos 2,38, que é o cumprimento daquela ordem, o que é que nós devemos fazer? O que é que um cristão deve fazer? Se você se diz um cristão, se você diz, não, eu creio em Jesus Cristo, tudo bem, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Mas se você crê em Jesus Cristo, então você tem que cumprir o que Jesus Cristo pediu aqui através de Pedro. Pedro é a chave. Deus disse a Pedro, Jesus disse a Pedro, ó, o que você ligar na terra eu ligo lá no céu. Quem é que está intercedendo lá no céu? É Jesus Cristo.
Então, o que Pedro disse para mim e para você? Pedro disse, olha, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Então você, quando pede perdão, se arrepende e aceita Jesus Cristo, você recebe o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Está entendendo? Aqui nessa mensagem, liderança do Espírito de Deus, aqui, o profeta William Branham, no parágrafo 47, ele diz o seguinte: expectativas. Se você está em expectativa, você receberá. Geralmente, você recebe o que espera receber. Se você vier à reunião hoje à noite, esperando encontrar algo para criticar a reunião, o diabo te mostrará. Ele verá que você fica satisfeito. Você recebe o que espera. Se você vier para receber uma bênção, Deus fará que você a consiga. Se você vier para ser salvo, Deus cuidará que você seja salvo. Se você vier para receber uma cura, esteja na expectativa para ser curado. Deus cuidará que você seja. É sempre aquilo que você espera dele. Tá vendo? Então você imagine você viver criticando um filho de Deus. Satanás só vai colocar isso na tua frente para tu sempre criticar. Sempre criticar. Você colhe o que você pensa, o que você quer comer. Satanás coloca para tu, ó. Se tu quer ver defeito, Satanás só vai colocar defeito para você falar. Porque ele sabe, se você julgar, você vai ser julgado. Então ele faz isso direto. E você, feito um bobo, você faz o que Satanás pede. Você passa a julgar, você passa a apontar o dedo, a chamar isso, a chamar aquilo. Isso é Satanás que faz você fazer isso. Eu peço que você volte, porque você está caindo num precipício, meu Deus do céu. Jesus tenha misericórdia da sua vida. Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Quero agradecer a cada um de vocês. E quero fazer agora um momento de oração. E não sei do que vocês estão precisando, mas eu sei de quem sabe. Porque Deus está bem pertinho de você e sabe o que você quer e deseja. E você também tem que entender que tem que ser alinhado com a vontade de Deus. Amém? Então, se você tem necessidade de Deus, de alguma bênção, seja cura, seja o que for, peça perdão a Jesus Cristo dos seus pecados, porque eu vou fazer uma oração e sei que Deus vai entrar em cena para te curar, para te libertar, para te abençoar, mas para isso você precisa pedir perdão a Ele, porque sem perdão é difícil você chegar a Deus. Agora, com o coração arrependido, você consegue tudo dele, mas com o coração negro, você não consegue nada. Tá entendendo? Você só consegue doença, maldição. É só o que você acha na sua vida, é isso. Porque você tem um coração, não é para Deus, você tem um coração negro. E Deus não habita nesses lugares, a menos que você clame por ele. E só tem uma maneira, com arrependimento. Você veja que Pedro falou, né? Arrependa-se. Amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por este momento. Quero agradecer ao Senhor, Pai, por essas lindas palavras, por essas bênçãos alcançadas através de seu servo. Quero agradecer por este dia, quero agradecer por essa mensagem, Pai. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado no Calvário, para curar minhas feridas, minhas mágoas. E hoje, graças a Deus, eu vivo contente em servir o Senhor e servirei cada vez mais, Senhor, porque o Senhor é a minha fonte de energia. O Senhor é a minha fonte da vida, Pai. E eu vou proclamar esse evangelho até o final da minha vida, Jesus. Porque é assim, Pai, que eu me sinto feliz é quando estou levando a Tua palavra para as pessoas. Porque eu sei que tem aquelas, Senhor, que recebe. E recebe de coração e o Senhor abençoa essas pessoas. Mas as que não recebem, Pai, que tem ódio no coração, não passa do que é, Pai. Só vive amargo, feito água do mar, salgada. Ninguém bebe. É uma pessoa que vive amarga, Pai. Mas o Senhor veio para dar a vida aos cansados e oprimidos. Então, Pai, é por eles que te quer, é por eles que te aceita, é por eles que estão escutando a Tua palavra de coração.
Então, meu Pai, eu peço, Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, inclusive a minha, a da minha família, Pai, que o Senhor possa abençoar, salvar, libertar, Pai, de toda consciência maligna, Pai, que o Senhor possa libertar essas pessoas da minha família, que o Senhor possa trazer vida, porque o Senhor é a vida, Pai. Jesus, Tu é a vida, Senhor. O Senhor morreu para nos dar a vida, não a morte. A morte tem um nome, é Satanás, Pai. E é de Satanás que eu estou aqui, Pai, ajoelhado, Pai, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da vida da minha família e proteja ele desse ser maligno que se chama Satanás, que só quer matar, Pai, quer colocar as pessoas contra Jesus Cristo, Pai. E eu estou aqui, Pai, pedindo que o Senhor seja de escudo para a minha família e passe Tua palavra sobre a minha família, Pai. E mostre, desça, Pai, abra os olhos do meu povo, Pai. Abra, Pai, o entendimento deles para que eles compreendam que o Senhor está voltando e se não estiver preparado, fica, Pai. Eu não quero ver ninguém ficar, eu quero todos eles comigo, Pai. É por isso que eu estou aqui clamando ao Senhor, Pai. Pedindo, Pai, pela minha família. Eu quero ver minha família libertada. Eu quero ver minha família comigo, Jesus. E eu creio, Pai. É por isso que eu estou tomando minha decisão, Pai, de dar um tempo e sair, Pai. Sair e morar em outro setor, Pai, para poder ter mais liberdade ainda. Porque eu quero minha família comigo, Pai. E aqui eu não posso ficar mais por causa de muitas coisas, Jesus. Mas agradeço ao Senhor e peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha família, e eu estou por ela. E o Senhor me chamou para isso, para abençoar eles, porque eles são meu segundo mandamento. É assim que Tua palavra me ensina. E quero pedir também, Pai, pelas pessoas que estão escutando, Pai, a Tua palavra, que querem, Pai, esse Jesus, esse Salvador que morreu, que foi esbofetado, que foi chicoteado, que foi cuspido. Essas pessoas, Pai, que eu estou aqui clamando e pedindo, Pai, que o Senhor abra o entendimento e os olhos dessas pessoas para que elas escutem a palavra de Deus. Ela escute a palavra, não Antônio, mas sim a palavra. Porque somente a palavra de Deus é que liberta essas pessoas. É assim que eu te peço e te agradeço, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, o meu pastor. Abençoe, Pai, essa mensagem cada vez mais. Que ela alcance todos os eleitos, todos os salvos, Pai. Que ela alcance através dessa mensagem, nessa nação. Quero agradecer ao Senhor por este dia e entregar o meu dia em Tuas mãos. É isso que eu te peço e te agradeço. Abençoe, Pai, as pessoas, seja do que elas estiverem necessitadas, Pai. Se não for de morte, Pai, que o Senhor abençoe cada uma delas de acordo com a Tua vontade. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, gente, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.